Graça e paz, amados. Neste domingo, quero compartilhar mais um trecho da palavra do Senhor. E esta reflexão, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, no seu verso 17 e 18. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O texto que eu acabo de ler, já fiz uma reflexão sobre este texto, sobre outra perspectiva, mas me deparando na minha devocional e na minha leitura, vi uma observação no texto bíblico que achei importante compartilhar com os irmãos, principalmente no que se refere a este texto e também em razão de ser este o domingo do mês de aniversário da igreja. Estamos aí há poucos dias, 12 dias do início das celebrações. Um tempo de louvor, um tempo de gratidão, um tempo de luta. Para chegarmos até aqui, muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitos problemas, mas também muitas vitórias, muitas bênçãos, muito do cuidado de Deus nos protegendo e nos sustentando. Chegamos aqui porque Deus assim nos abençoou para chegarmos. E ainda temos muito o que fazer. Mas para fazermos qualquer coisa para o Senhor, precisamos ter compreensão de como devemos fazer, o que devemos fazer e com quem deveremos fazer esta obra do Senhor. O texto que acabo de ler conta o Senhor Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, e ele viu Simão e André, que lançavam as redes porque eles eram pescadores. Algo que é muito importante entendermos. Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que não tenham compromissos. Deus não chama pessoas que já estejam envolvidas em algo. Significa que Deus pode não chamar um desempregado? Pode, Deus pode chamá-lo. Quando eu falo de desocupado, é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem comprometimento, que não se envolve, que quer sossego. Nosso Deus sempre nos chama pessoas que são comprometidas, compromissadas, responsáveis. E eu acredito que você seja uma destas pessoas. Uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, um crente fiel, que está ocupado com seus afazeres semanais de família, cuidar do lar, do trabalho, dos filhos, de outras pessoas que dependem de você. Deus jamais vai chamar alguém que não esteja envolvido em algo, comprometido com algo, porque Deus escolhe homens e mulheres responsáveis para torná-los excelentes. André e Simão estavam trabalhando, eles estavam mexendo nas redes, eles eram pescadores, e para quem conhece os pescadores, as pessoas que trabalham nessa área, não é apenas lançar a rede lá, pegar os peixes e trazer para o mercado. Ao final de cada tarefa, tem que separar os peixes daqueles que são pequenos demais, daqueles que são ideais para o trabalho. E mesmo lá no mar, quando estão pescando, já fazem essa escolha. E quando chegam, colocam tudo separado, arrumam, limpam o barco, lavam o barco, preparam o material, olham a rede para ver que se ela não está rasgada, se ela não está quebrada, para poder consertar, porque aquilo ali é ferramenta de trabalho. Então Deus não chama desocupados. Deus chama homens e mulheres que estão envolvidos com seus afazeres diários para se envolverem com o reino de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, no dia que aceitou a Cristo, foi convidado para fazer parte deste reino, para oferecer seu tempo, mesmo que tempo pequeno, mas o melhor do seu tempo para servir ao Senhor.
E quando o nosso Deus nos chama para seu trabalho, para viver a obra, para fazermos o que tem que ser feito, Ele chama aqueles que são comprometidos, compromissados, aqueles que estão cheios de tarefas, porque Ele sabe que estes homens e mulheres são responsáveis e assumem a responsabilidade de fazer a obra. Eles poderiam usar a alegação: Senhor, estamos ocupados, nós trabalhamos com nossos irmãos e com o nosso Pai. Não podemos deixá-lo assim à toa, mas o texto bíblico diz que Jesus passa por eles e os vê trabalhando, e a primeira coisa que Jesus diz não é bom dia, como é que você está? Você está livre hoje? Tem um horário para mim? Não. Jesus olha para eles e disse: venham após mim. Os homens e mulheres que são chamados por Deus são homens e mulheres que são convidados a viverem o discipulado. O discípulo é aquele que vai atrás do seu mestre, que procura saber o que ele está fazendo. Não é aquele que frequenta a igreja ou o grupo religioso para uma prática religiosa. Quando Jesus nos chama para andar nos passos dele. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Onde Jesus estiver atuando, precisamos estar atuando juntos. Porque nós somos definidos não pela igreja na qual congregamos, mas pelo Senhor que temos em nossas vidas. É aquele que governa as nossas escolhas, as nossas atitudes. Jesus olhou para Simão e André e olha para você hoje e diz: vem, siga-me, seja meu discípulo, seja minha discípula, ande após mim, siga nos meus passos. E na sequência da frase de Jesus, ali no verso 16, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Veja, Jesus não nos convida para descansar, ele nos convida para trabalhar, ele nos convida para fazer a diferença na vida dos outros. Ele nos convida para sermos instrumentos em suas mãos. Estendendo a mão, mostrando o caminho, corrigindo o que tem que ser corrigido, mostrando o melhor. Eu e você somos convidados pelo Senhor para, através do chamado de Jesus, sermos treinados por Jesus Cristo. O discípulo vai atrás e o discípulo faz o que o seu mestre instrui. É por esta razão que existe escola bíblica dominical. Não para você ficar vendo, mas para você ficar aplicando o que tem aprendido. É por isso que existem as organizações da igreja, não para você ficar tendo notícias, por exemplo, dos missionários, mas para o seu coração se incendiar para ser um missionário, para ser uma missionária, por onde quer que você esteja. E seu lar é o seu campo missionário, se há alguém que ainda não conhece a Jesus. Jesus nos chama, nós ocupados com tarefas do dia a dia, venham após mim, sejam meus discípulos, e eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Aquilo que vocês produzirem vão tirar pessoas do fundo do lodo do pecado para a vida eterna. Porque Cristo Jesus nos capacita para podermos dizer isso às pessoas. E elas nos ouvem, elas acreditam e elas começam a desejar ter o mesmo Jesus que nós temos. Amado irmão, neste domingo pela manhã, eu apelo ao seu coração a entender que você não está aí para ficar vendo, mas você está nesta vida para vivê-la e vivê-la com Cristo. Cristo Jesus lhe deu uma oportunidade de ir após ele e, através da voz dele, do ensino dele, da instrução dele, levar outras pessoas a também conhecerem a Jesus. Amado, nós estamos aí a poucos dias da celebração do aniversário. Ponha-se em posição para servir o reino, servir a Jesus.
Talvez alguns digam, estejam talvez até pensando, ah, pastor, vou ter que me dedicar a trabalhar para pessoas até que não estão me ajudando, mas você não está trabalhando e nem trabalhará para as pessoas, você o fará para Jesus Cristo. Davi se perguntou, o que farei eu pelos benefícios que o Senhor me tem dado? O que fará você pelas bênçãos que Deus lhe tem dado todos os dias? Como você retribuirá? Tenho certeza que Jesus espera que você dê fruto e o seu fruto permaneça. E o seu fruto está mais ligado a anunciar a outros da graça de Cristo Jesus do que ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Já é tempo de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque aquele que está à nossa frente tem nos abençoado e tem nos protegido. Temos que ter como trabalhadores os cuidados necessários para viver esta vida. E Deus tem abençoado a todos que têm tido cuidado. Muito cuidado. Zelo, dedicação. Deus tem cuidado de nós a cada momento. Em terceiro lugar, quando Jesus Cristo chamou aqueles homens para fazer parte deste grupo tão seleto que o acompanha, chamando-os para serem seus discípulos, chamando-os para viverem a vida com Ele, com Cristo, aprendendo, pois Ele nos fará pescadores de homens, Ele também nos ensina que há um esforço da nossa parte. Ganhar pessoas para Cristo é esforço, é dedicação. Ele nos faz ser pescadores de homens, mas somos nós que executamos estas regras para estes homens e mulheres pescados venham para Cristo. É através do seu testemunho, através da sua oração, é através da sua palavra, a partir da palavra de Deus, é através da sua visita àquele irmão, àquela pessoa, àquele indivíduo que precisa conhecer a Jesus Cristo. Tem muita pessoa, muitos crentes se encontrando com Deus em oração, pedindo para Deus fazer o milagre. E Deus está dizendo o tempo todo, você é o meu milagre. Eu já te chamei, eu já te instruí, eu já te treinei, agora você deve ir e dizer a eles o quanto eu os amo. Você não precisa convencer as pessoas, você só tem que dizer às pessoas que Cristo os ama e deixe o Espírito Santo fazer o convencimento. Nosso papel é um papel importantíssimo nas mãos de Deus e não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Então esforce-se, levante mais cedo da cama, venha mais vezes à igreja, ore mais tempo, gaste mais tempo em oração, leia a Bíblia com insistência, repita até entendê-la. Comece com uma frase dizendo àquela pessoa que você gostaria que Cristo Jesus alcançasse, dizendo, olha, Jesus me salvou. E no outro encontro, Jesus me salvou e também quer te salvar. E Jesus me salvou porque eu sou pecador. A cada dia uma frase diferente. E deixe o Espírito Santo trabalhar, mas esforce-se, dedique-se, dê o seu melhor. Assim como um pescador que fica às vezes a madrugada inteira, até amanhã na lida, pescando, traz os peixes no barco com muito esforço, ele os puxa da água para dentro do barco. Não é fácil. E depois ele tem que voltar até a margem, tirar do barco, colocar na bancada, fazer as escolhas, separar, vender, negociar. É esforço. Deus te abençoa com a produção do trabalho, mas é você e eu que temos que nos dedicar para que este trabalho seja visto. Estamos fazendo 100 anos. E precisamos continuar fazendo a diferença
nesta cidade, ela precisa de Jesus Cristo. E eu e você fomos chamados por Deus para fazer esta diferença. Não podemos apenas olhar, precisamos nos esforçar. Por fim, Jesus olha para aqueles homens, diz tudo isso, e ao final, o que eles fazem no verso 18? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo que você precisa ter em sua mente. Deixe seus interesses pessoais em segundo plano. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus já nos deu o plano, o projeto que devemos fazer. Cada um de nós sabe, se não fazemos, é porque somos desobedientes. Estamos aí a comemorar o centenário. Temos ainda muito o que fazer. E depois que terminar a programação, ainda haverá muito mais, porque a obra continua. Então, priorize o seu relacionamento, o seu comprometimento, o seu compromisso com o Senhor. Aqueles homens ouviram o chamado do Mestre, se tornaram discípulos, começaram a aprender com Jesus, se esforçaram para poder executar aquela obra. Por que razão? Porque eles imediatamente deixaram tudo de lado. Nada mais importava. Quando aprendemos que nada mais importa do que o reino de Deus nas nossas vidas, descobrimos outras maravilhas ainda maiores. Deixe o Senhor ser a prioridade no seu coração. Deixe o Senhor ser a prioridade na sua vida pessoal. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver coisas que decepcionam e até magoam o seu coração, mas você sempre vai parar para pensar e dizer: eu estou aqui por causa do meu Senhor, e é por causa dele que estou fazendo esta obra. Ele me chamou para fazer isto. Se você está fazendo o que o Senhor mandou, não é a opinião, a observação e o pensamento do outro que deve conduzir as suas atitudes, mas o que o Senhor Jesus lhe instruiu. Mas, se você não está fazendo a vontade do Senhor e você foi repreendido, então está na hora de reavaliar as suas escolhas, porque quando Jesus é Senhor dos meus atos, eu caminho em paz. O Senhor Jesus está dizendo a você nesta manhã: venha, siga-me, e eu vou fazer você pescador de homens, de pessoas. Ao ouvir isto, coloque as demais coisas em segundo plano, e você verá a vontade de Deus na sua vida de maneira muito clara. Que Deus abençoe você neste domingo. E que juntos possamos estar à noite, celebrando mais um culto de louvor e também a ceia do Senhor. Vamos estar juntos às 7 horas no templo, adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, lhe agradeço por esta manhã e a oportunidade de ler a sua palavra e saber que o Senhor nos tem convidado para, como discípulos, ir após o Senhor. Lhe agradeço. Peço que o Senhor nos dê, a cada momento, a capacidade de aprender, entender e praticar a tua vontade para que possamos ser estes pescadores de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Perdoa as nossas falhas, nos dê um dia de paz. Cuida de cada um de nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Até a noite. Deus os abençoe.